Bom, quero começar falando sobre um homem com a idade de 80 anos, um senhor já, né, um idoso, né, um ancião, 80 anos. Esse homem, desses seus 80 anos, já fazia 40 anos que ele vivia pastoreando o rebanho do seu sogro. Há 40 anos ele já estava envolvido nessa atividade de pastorear ali todo aquele rebanho, trabalhando para o seu sogro. Alguns aqui nessa noite já sabem de quem eu estou falando, né? Alguns aqui já despertaram aí a mente e já sabem de quem eu estou falando. Calma aí, quem ainda não sabe, aguarda mais um pouquinho. Nesses seus 80 anos, nesse seu trabalho, esse homem vai conduzindo aquele rebanho para o alto do Monte Horebe. E ali, fazendo o seu trabalho, cuidando ali daquele rebanho, ele tem uma experiência, uma das experiências mais fascinantes narradas na Bíblia. Uma das experiências mais tremendas que nós podemos ver na palavra de Deus. Ali pastoreando aquele rebanho, esse homem, esse senhor, repara que uma sarça está em chamas. Porém, mesmo em chamas, aquela sarça não se consumia. E aquilo desperta a sua curiosidade. Claro que se fosse comigo despertaria em mim também. E ao se aproximar daquela sarça em chamas, não se consumindo, a Bíblia diz que apareceu o Senhor para aquele homem, falando com aquele homem através daquela experiência. Eu estou falando de Moisés. Moisés. Abra a palavra de Deus comigo, Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de número 11 até o verso de número 15. Êxodo 3, do 11 ao 15, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Então, meus irmãos, nós lemos o trecho a partir do momento em que Moisés está ali com o Senhor,
E o Senhor diz para Moisés, se você reparar nos versos anteriores, o Senhor diz para Moisés que viu a aflição do povo de Israel sendo escravizado lá no Egito. O povo sofrendo no Egito. E Deus viu a aflição e ouviu o clamor do povo de Israel. E Deus então levanta Moisés, chama Moisés para que vá até o Egito a fim de libertar o povo que ali estava sendo escravizado. No verso 10, Deus fala isso para Moisés. E nós lemos a partir do verso 11, onde é a resposta de Moisés para Deus. Um diálogo de Moisés com Deus. Pois bem, Moisés, aos seus 80 anos de idade, há 40, pastoreando o rebanho do seu sogro, e os outros 40, os 40 anos iniciais da sua idade, da sua primeira idade até a sua 40ª idade. Seus primeiros 40 anos. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 7, que Moisés foi educado, foi ensinado, foi treinado em toda a ciência do Egito. Ali, nos seus 40 anos iniciais, ele foi instruído pelos egípcios e aprendeu sobre tudo daquele povo. Ali Moisés aprendeu sobre a cultura egípcia, ele aprendeu sobre a ciência egípcia, Moisés aprendeu sobre a sabedoria egípcia, ele aprendeu sobre a educação egípcia, ou seja, ele aprendeu sobre tudo. Também ele aprendeu sobre as religiões, ou a religião do Egito. 40 anos vivendo no meio do povo do Egito. E a gente sabe que a Bíblia nos relata que, ao defender um hebreu, Moisés ataca um egípcio, e depois desse episódio, Moisés sai da terra do Egito, e onde ele passa esses 40 anos, e acontece esse chamamento ao qual nós estamos falando nessa noite. Agora, ali, vivendo no meio daquele povo, nos seus 40 anos iniciais, ele ouviu falar sobre os milhares de deuses que os egípcios acreditavam. A terra do Egito, aquele povo acreditava que existiam milhares e milhares de deuses. Você que lembra das aulas de história, normalmente, quando se fala sobre o Egito Antigo, a gente vê as figuras, né? Corpo de homem e cabeça de animal. Para cada deus egípcio, um nome. E a gente lembra então de Ra, né? Deus Ra, que eles chamavam de o Deus do Sol. A gente lembra de Osíris, Amon, Horus, né? E assim vai, que eu não vou ficar aqui citando tudo, porque é muita coisa. Mas, para cada um nome diferente. Então, nós conseguimos entender um pouco o porquê da pergunta de Moisés, no verso 13. Senhor Deus, quando o povo perguntar a mim, quem me enviou, o que eu hei de falar? Qual é o seu nome, Deus? Afinal, o povo estava vivendo ali. Com certeza, haviam pessoas que nasceram ali naquela terra do Egito, e desde a sua infância, aprenderam também, assim como ele, Moisés, aprendeu, acerca de diversos deuses e diversos nomes. Então Moisés, conhecendo a cultura egípcia, faz essa pergunta. Quando me perguntarem, Senhor Deus, quem me enviou?
o que eu direi? Qual é o seu nome? Imagino que Moisés está com muita expectativa para ouvir o nome de Deus. Ele já conhecia todos os deuses do Egito, todos os nomes. E agora ele está tendo aquela experiência de falar diretamente com Deus. E acredito que o seu coração está ali incendiado e com a expectativa, né? Sua expectativa alta, enorme, para ouvir o nome daquele Deus que ele cria, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Qual é o seu nome, Deus? Quando então Deus responde no verso 14, dizendo: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Meu irmão, eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: a resposta de Deus, eu sou o que sou, ela é, na verdade, uma rejeição a alguma definição. Deus recusou-se a definir-se. Deus se recusou a se definir. Quando a gente define alguma coisa ou alguém, nós estamos limitando. Nós estamos colocando limite. Quando nós definimos, nós limitamos. Nós podemos dar o exemplo aqui, então, do meu próprio nome. Quantos Vinícius você conhece? Você conhece muitos, ou alguns, e existem muitos outros que você nem conhece. Quantos Vinícius de Lima você conhece? Já diminuiu bastante. Podem, né, existir por aí alguns Vinícius de Lima. Agora, quantos Vinícius de Lima Langame você conhece? Possivelmente exista somente eu. Não sei, né? Às vezes a gente até encontra pessoas com um nome idêntico. Mas, de certa forma, nós queremos dizer quando nós definimos, nós limitamos. Ou seja, Vinícius de Lima Langame, a gente colocou limite. Então, Deus não coloca um nome. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus limitado. O nosso Deus, ele é um Deus ilimitado. Ele é um Deus infinito. Ele é um Deus que qualquer palavra que ele pudesse dizer para Moisés, Moisés não seria capaz de compreender. Por quê? Porque se Deus coloca um nome para si mesmo, a mente humana seria impossível compreender. Tamanha grandeza do nosso Deus. Então Deus se recusa a se definir. Olha, meu irmão, para que nós pudéssemos entender, compreender, definir a Deus, nós precisaríamos de ter uma mente igual a de Deus. E isso nós não temos e nem vamos ter aqui nessa terra. Nosso Deus é muito maior. Nosso Deus, ele é absolutamente maior do que a nossa capacidade humana, do que a nossa capacidade da mente. Preste atenção, eu sou o que sou. Deus não se definiu, ou seja, ele deixou claro para Moisés que ele não tem início e ele não tem fim. Ele não começa a partir de alguma coisa e ele não termina em algum lugar. Simplesmente o nosso Deus é. Aleluia. O nosso Deus, ele é autossuficiente, ele é autoexistente. O nosso Deus existe em si mesmo. Glórias ao nosso Deus. Tudo que existe, meu irmão, veio a existir a partir dele, por meio dele.
e para Ele. Eu sou o que sou. João capítulo 1 fala sobre o verbo. E lá no início do livro do Evangelho de João, ele começa com essas palavras tremendas, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o nosso Deus, meu irmão. O Deus que não tem limite. O Deus que não começa ou não existe por meio de alguma coisa. Não. Simplesmente Deus é. Ele não precisa de nada. Ele não precisou de nada para que pudesse fazer ele existir. Eu sou o que sou. Talvez você esteja então se perguntando: como é que eu posso então conhecer a Deus? Como eu posso então entender um pouco melhor acerca de Deus, sobre esse Deus? Será, pastor, que eu não posso conhecer? Será que eu não posso entender um pouco desse Deus? A resposta é: claro que você pode. Claro que você pode. Você pode conhecer. Você pode entender um pouco. Mas tudo que você pode conhecer, tudo aquilo que você pode entender, é a partir daquilo que Ele mesmo, o próprio Deus, decidiu revelar a nós. Nós não conseguimos compreender, não conseguimos entender a Deus a partir de nós, mas somente a partir daquilo que Ele revelou para nós. Romanos capítulo 1, no verso 19, diz assim acerca disso, da revelação, dessa revelação de Deus. Romanos 1, verso 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus na sua palavra, Deus na história da humanidade, foi dando lampejos, ou melhor, foi se revelando para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos saber quem é esse Deus. Uma das formas que Deus nos deu para aprendermos sobre Ele, entendermos melhor um pouco acerca dEle, uma das formas que Ele nos deu foi, então, nos fornecendo alguns títulos de si mesmo, para que nós pudéssemos entender o seu caráter, os seus atributos, para que pudéssemos conhecê-lo melhor. Deus revelou na palavra alguns desses títulos de si mesmo, e eu quero explorar alguns aqui nessa noite. Não temos tempo de explorar todos, porque o nosso relógio voa, mas eu quero explorar alguns com os meus irmãos. Gênesis, capítulo 14, verso 22. Nós temos a história de Abraão. Aqui nesse verso 22, no encontro de Abraão com Melquisedeque, Abraão fala assim para Melquisedeque: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Isaías 66, 1 diz assim, meu irmão: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Verso 2 diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir. Meu irmão, o Deus Altíssimo
Altíssimo é o Deus que nós servimos. Nós podemos dizer, o título ali, o hebraico ali, é o que você já ouviu, talvez em alguma canção, em alguma pregação. Deus Altíssimo, Ele é o nosso El Elyon. Ele é o Criador dos céus e da terra. Perceba que lá na cultura egípcia, eles acreditavam no Deus do sol, um outro que era o Deus do céu, um outro que era o Deus do mar, um outro que era o Deus da terra, um outro que era o Deus da vegetação, um outro que era o Deus dos animais. Para cada coisa criada tinha um Deus que eles acreditavam. Mas o nosso Deus, Ele diz assim: eu sou o Deus Altíssimo, eu sou o Deus de todas as coisas. Ele é o Deus, meu irmão, de tudo e de todos. Esse é o nosso Deus. Seria muito pouco dizer que o nosso Deus é o Deus do céu. Não. Ele não é só o Deus do céu, Ele é o Deus de toda a criação. Ele é o Deus da sua vida. Seria pequeno demais dizer que Ele é o Deus do céu. Ele é o Deus criador do céu. Ele está muito acima disso. Então Ele é o nosso El Elyon. Gênesis 17, ainda sobre Abraão, quando ele tem a experiência em que Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão, no verso 1, nos diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, aqui, Deus faz uma aliança com Abrão. E Ele diz para Abrão que daria a descendência, uma descendência enorme a ele. Que ele seria pai de numerosa nação. Dizendo isso para um homem de 99 anos. Olha, Abrão, você vai ser o pai de uma numerosa nação, em que nem as estrelas do céu, se pudessem ser contadas, daria o número em que será a tua descendência. Nem a areia do mar pode contabilizar a descendência que eu hei de dar a ti, Abrão. A um homem de 99 anos. Falando isso para um homem de 99 anos. Nesse diálogo, nessa experiência, no verso 18, quando chega ao conhecimento de sua esposa Sara, de que ele seria um pai de um bebê, a gente conhece o episódio, sua esposa Sara, também já avançada de idade, chega a rir, achando engraçado aquela história. Como eu, já avançada de idade, o meu senhor, o meu marido, já aos seus 99 anos, seremos ainda pais de um bebê. Mas Deus já havia falado anteriormente: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, o Deus que nós servimos então, o Deus Todo-Poderoso, Ele então nós podemos dizer que é o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem o poder acima de todas as coisas, o Deus que pode mudar situações, transformar vidas, curar enfermidades, salvar o que está perdido. Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Aleluia! Olha, meu irmão, Sara naquele momento riu, achando engraçada aquela história, mas a Bíblia nos relata que nasceu um menino, nasceu um bebê daquele casal. Portanto, Deus não está preso àquilo que a medicina diz, Deus não está preso àquilo que o direito civil diz, Deus não está preso àquilo que alguém pode dizer. Deus faz o que quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e nada pode impedir o seu agir. Ele é o nosso El Shaddai. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero explorar mais um título que Deus nos revelou. Êxodo capítulo 17, no verso 15. Um trecho onde mostra os israelitas numa peleja com os amalequitas. Eles estão pelejando. E a Bíblia diz que quando Moisés estendia o seu braço, as suas mãos, Israel prevalecia naquela peleja. Mas quando os seus braços desciam, Israel começava a ser abatido. E o trecho aqui relata que Arão e Hur ficaram um de cada lado de Moisés, segurando os braços de Moisés, para que seus braços pudessem permanecer estendidos. E o povo de Israel saiu dali com a vitória. E no verso 15 do capítulo 17 de Êxodo, diz o seguinte: Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Perceba, meu irmão, que o símbolo daquela vitória, perceba que o que Moisés faz questão de enunciar, faz questão de esclarecer, faz questão de deixar como ensinamento para aquele povo era o seguinte: essa vitória não foi a nossa vitória, essa vitória foi a vitória de Deus, pois Ele é a minha bandeira. Meu irmão, o nosso Deus é o Deus que nos dá a vitória. Os méritos não são nossos, os méritos são do Senhor. As conquistas que você realizou na sua vida, o Senhor é a sua bandeira. Foi porque Ele te deu essa conquista. Para nós que estamos aqui em Realengo, muito próximo do campo de instrução do Jericinó, que é uma localidade que pertence ao Exército Brasileiro. Ao passar pela Avenida Brasil ali, beirando o campo de instrução de Jericinó, a gente repara, lá em cima daquela montanha, uma bandeira fincada, uma bandeira brasileira. Aquela bandeira simbolizando: esse território pertence ao Brasil. Esse território pertence à nação brasileira. É mais ou menos isso que Moisés está, então, esclarecendo aqui nesse momento, dizendo: a nossa vitória foi por meio do nosso Deus, pois Ele é a nossa bandeira. Então, o que nós podemos dizer nessa hora, no hebraico, o que nós podemos dizer? O Senhor é minha bandeira. Nós podemos dizer então que Ele é o nosso Javé Nissi, a nossa bandeira, a nossa vitória. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus. E por último, numa outra mensagem nós podemos explorar ainda mais desses títulos que o próprio Deus se revela. Mas, por último,
nós queremos abrir a palavra de Deus. Abra comigo em João, capítulo 8, verso 58. João, capítulo 8, verso 58. Palavras de Jesus. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está reivindicando para si esse grande nome, eu sou. Jesus está dizendo então que Ele é Deus. Ele está dizendo então que Ele tem autoridade, que Ele é o próprio Deus. Jesus no livro de João, capítulo 14, verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo então que não tem como chegar à presença de Deus que não seja por meio dele. Para se achegar a Deus é preciso passar pelo grande eu sou, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ungido, o Messias, Jesus, o Salvador. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, amado visitante, amada visitante, que está aqui conosco nessa noite, talvez você possa já ter provado sobre o El Elyon. Quando você olha para a criação, quando você olha para uma paisagem bonita, né? Às vezes nos mandam fotos de lugares bonitos e você fica ali, olhando para aquela foto, paralisado, tamanha perfeição daquele lugar. E você já tenha tido essa experiência. Talvez você já tenha tido a experiência do grande El Shaddai, que te deu algo, uma vitória que você alcançou. Alguém que passou por uma enfermidade e a enfermidade cessou. Alguém que viveu uma experiência maravilhosa. Talvez você já tenha tido a experiência com Javé Nissi, uma vitória sobre uma guerra. Não uma guerra que eu estou dizendo territorial, mas às vezes uma situação difícil na família. E você venceu, você teve essa experiência com Javé Nissi. Mas talvez você esteja me ouvindo e ainda não tenha tido a maior e melhor de todas as experiências, que é a experiência de ser salvo por Jesus Cristo, de ter vivido ou de viver o novo nascimento, de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Nós podemos viver, ou melhor, essa é a melhor experiência que alguém pode ter, a salvação em Cristo Jesus, o grande eu sou. E é sobre isso que nós queremos terminar a nossa mensagem nessa noite. Ele é Criador, Ele é a vitória, Ele é o nosso grande El Shaddai Todo-Poderoso, e Ele é o nosso Salvador. Atos capítulo 4, no verso 11 e no verso 12, diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. No verso 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, aquele que salva o homem do pecado, aquele que limpa o homem, aquele que purifica, aquele que nos leva a Deus, é Jesus Cristo, o Salvador.
Não fique apenas na experiência das vitórias humanas. Não fique apenas nas experiências de contemplar a criação. Não fique apenas com as experiências do Deus que sara, do Deus que cura. Mas viva a experiência de ser salvo por Jesus Cristo. Essa é a maior e melhor experiência que um homem pode ter. De saber que isso tudo aqui vai passar, mas em Cristo Jesus nós temos vida eterna. O que adianta ter vitórias nessa terra? O que adianta contemplar as belezas dessa terra? E quando Jesus Cristo voltar, você não subir com Ele? De nada adiantou, de nada valeu. Cada um de nós precisamos viver a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus. Abrir os nossos lábios e confessar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus, o grande eu sou. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.